Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E aqui nós falamos sobre leituras acásticas, planetárias, sobre a evolução do ser humano, sobre transição planetária e muitos outros assuntos. E se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo que eu vou contar tudinho para você já já. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros acásticos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o processo de evolução e ascensão do ser humano. E este processo é extremamente interessante. E existe um projeto que é um projeto planetário, que é um projeto que vem das confederações, para que o ser humano possa finalmente fazer esse processo de transição, ele possa ir além dos níveis de consciência que nós temos conseguido ir até então. Não sei se vocês, como eu, já repararam, mas eu tenho esta sensação de que, apesar de estarmos aqui na Terra há tanto tempo, pouco se evoluiu. Talvez de forma tecnológica, talvez a gente tenha melhorado a medicina e tudo mais, mas como seres, o nosso emocional, o nosso mental, ele parece que ele está meio parado. O intelectual melhorou sim, mas o emocional e como consciência também, parece que nós não evoluímos muito. Se nós olharmos os dramas humanos, eles têm sido os mesmos há milhares de anos. Guerra, poder, corrupção, dinheiro, sexo e tantas outras questões que estão distorcidas na humanidade. Então, quando a gente olha para isso e percebe que sim, isso se repete, parece um ciclo, entra geração, sai geração e as coisas parecem que permanecem exatamente como sempre foram. Bom, a questão é que nós estamos numa era em que as coisas não devem mais permanecer como são. E para isso existe um plano, existe um programa criado e que deve ser seguido não só pelos seres humanos, mas obviamente ele é monitorado, né, pelos seres que cuidam justamente da evolução deste planeta. E aqui, quando eu faço essa pergunta para tentar entender como será esse processo futuramente, num primeiro momento, eu tenho uma metáfora que traz um lago absolutamente parado, né? Aquela superfície lisa, parece um espelho negro ali. E eu vejo esse lago, é um lugar realmente muito bonito, e dá para perceber que ali são rochas escuras, né? Um basalto muito escuro, e que por isso esse lago ele tem essa cor negra, né? E essa metáfora, ela traz então para a questão do subconsciente humano, do quanto que o subconsciente humano ele é capaz de esconder de nós as questões que devem ser trabalhadas, mas que acabamos não trabalhando, porque o nosso inconsciente acaba sempre criando uma bela desculpa e acaba também trazendo camadas e camadas de inconsciente. Quando nós conseguimos finalmente abrir uma camada e descobrir por que determinado assunto para nós é bastante complexo, ou dolorido, ou problemático, logo em seguida surge uma segunda camada
que está abaixo da primeira. E essa camada que está abaixo da primeira parece trazer uma outra questão, tão difícil ou às vezes até mais difícil do que a anterior. Muito bem, por causa deste sistema de inconsciente, subconsciente, consciente, né? Essas camadas que nós temos dentro da nossa consciência do corpo físico, é que nós precisamos, digamos, de um outro projeto, de uma outra estrutura, de um outro planejamento, para que nós consigamos sair desse estado semi-consciente que nós temos aqui. E quando eu percebo isso, então, essa metáfora trazendo essa profundidade toda do inconsciente, como sendo um dos maiores problemas para que o ser humano consiga evoluir, consiga aprender, consiga se transformar, se modificar, eu questiono qual seria então a solução para isso. De que forma que nós poderíamos, como seres humanos, crescer, melhorar, evoluir, que é o projeto inicial, que é o projeto que vai nos tirar deste lugar que nós chamamos de Matrix ou de holograma. Então, quando eu questiono sobre isso, vem uma questão muito interessante. Eles falam de outros lugares, de outros planetas, de outros mundos, onde os seres vivem em torno de 4, 5 mil anos e que, por viverem muito tempo, eles acabam tendo essa memória do que fizeram, do que aprenderam, e eles vão progredindo, porque assim é. Nós vamos progredindo. E eles não têm essa estrutura do inconsciente como existe aqui. Então, uma das questões a ser trabalhado na história da humanidade agora seria exatamente isso. Seria aumentar o tempo de vida do ser humano, para que o ser humano se torne mais sábio, para que ele consiga aprender com as suas vivências aqui na Terra e, aprendendo, ir se transformando, ir amadurecendo. Porque me parece que o que falta para o ser humano é uma certa maturidade. Quando se tem tempo de vida suficiente, nós temos também a possibilidade de criar projetos para o futuro, projetos que vão aos poucos modificando não só o ser humano, mas também a estrutura social em que nós vivemos, as escolas, o sistema financeiro, o sistema econômico, sistema de governo. Então, criar experiências em tempo longo, mais longo do que nós temos hoje, é um dos projetos onde os seres que controlam essa realidade estão agora se dedicando. E de que maneira que será feito isso? Bom, a maneira que eles têm de fazer isso é justamente trabalhando as questões tecnológicas e de medicina, biologia, trazendo tecnologias, trazendo conhecimentos, desenvolvendo essa parte da tecnologia para que o ser humano possa viver mais tempo. Então, a tentativa aqui é aumentar sim o tempo de vida do ser humano. E aqui, claro, entram muitas outras questões, certo? Quando o ser humano passa a viver mais tempo, se continuam nascendo pessoas, como hoje acontece, nós teremos uma superpopulação, porque as pessoas não irão morrer na mesma frequência e nós teremos uma superpopulação. Então, quando se faz um projeto desses para aumentar o tempo de vida da humanidade, que é o que está acontecendo, outros projetos precisam vir. Então, aqui existe sim todo um trabalho sendo feito de mudança de conhecimentos, de mudanças culturais que vão sendo introduzidos,
para a redução, para um melhor controle de natalidade. Então vocês verão por aí métodos, projetos sociais, métodos anticonceptivos e outras formas, né? A própria cultura diminuindo essa quantidade enorme, né, de pessoas nascendo de forma às vezes descontrolada em algumas determinadas culturas e em alguns determinados nichos de sociedade. Não só aqui no Brasil, obviamente, mas em todo o mundo. Porque isso também é muito cultural. Então, quando se consegue fazer isso, de ter um controle maior de natalidade, de se aumentar o tempo de vida, de aumentar o acesso à educação, à informação, que nós estamos vendo agora, através dos meios de comunicação, através da internet, com a disponibilização de muitos cursos, com a disponibilização de muito acesso mesmo à informação, há também um aumento desta capacidade que nós temos de melhorar. Com isto também aumenta a suscetibilidade do ser humano de aceitar fazer, por exemplo, uma terapia. Porque a terapia vai liberar questões de dor. Mas a maioria das pessoas não faz terapia antes dos 40, 50 anos. Por quê? Porque é justamente nessa faixa de idade que a pessoa começa a se dar conta de que precisa se curar, que ela precisa aproveitar a vida e que para aproveitar a vida não dá para ficar preso aos traumas, aos dramas da infância, da adolescência, das coisas que aconteceram no passado. E para isso, às vezes, precisa sim fazer terapia. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje para você é um grande combo de ações que vão ser colocadas ao nosso dia a dia daqui para frente. Nós veremos por volta do ano 2050 muitas pessoas com idade acima dos 100 anos. Mas isso é só o começo. A ideia é que ao longo das gerações que vêm para frente, essa idade ela vai aumentando, podendo chegar a, sei lá, 500 anos, por exemplo. É mais ou menos essa previsão, por volta de 500 anos. E isso também faz parte do projeto da transição. Então veja que, embora a nossa consciência vá alcançar a consciência de quinta dimensão bem antes disso, antes de 2050, as mudanças reais, as mudanças físicas, elas continuam acontecendo depois que a nossa consciência atingir a consciência de quinta dimensão. Aí é que as mudanças reais vão acontecer, né? Aí é que nós vamos começar a perceber as mudanças nas nossas relações intersociais. E, obviamente, de novo, não é de uma hora para outra. É uma construção. E é uma construção que nós precisamos participar. Isso é muito interessante porque algumas pessoas vão se perguntar assim, tá, mas e agora? Para mim não tem mais tempo para isso. De que maneira que eu vou participar, né? Talvez na próxima vida, talvez não seja nessa. E eu estou bem consciente disso. Eu tenho certeza que eu não vou ver certas mudanças que eu gostaria muito de presenciar, mas não estarei mais aqui e está tudo certo. Eu vou participar até onde eu preciso participar. Mas nós veremos, sim, a minha geração, a sua geração talvez, verá sim muitas mudanças acontecerem. Então, do que nós estamos falando aqui exatamente? Nós estamos falando de sair do papel a construção de órgãos artificiais, por exemplo. Talvez produzidos por algum tipo avançado de impressora 3D. Nós também veremos muita troca de membros, né? Pernas, braços, por similares mecânicos.
Nós veremos muito chips acoplados ao cérebro, auxiliando no funcionamento do cérebro, às vezes interrompendo um processo de demência, às vezes interrompendo, né, um Alzheimer, alguma coisa assim. Então nós teremos esses chips acoplados aos nossos cérebros, alguns deles para aumentar a capacidade de memória, acessos remotos, sim. Então esse tipo de coisa, em algum momento dessa nossa jornada, vai se tornar viável. E isso já está sendo pesquisado, ok? Isso já está sendo pesquisado. Isso não é uma tecnologia que não existe absolutamente nada, tá? Não vai partir do zero. Parte das pesquisas que já estão sendo feitas, da tecnologia que já está sendo desenvolvida. Só que há algum tempo atrás, há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, era quase impossível pensar em algo dessa forma. Mas as coisas vão acontecendo, as tecnologias, elas vão surgindo a partir dos avanços mesmo que nós vamos criando, e em algum momento nós teremos então essa mudança. Isso é uma informação, do meu ponto de vista, muito importante. As pessoas se preocupam muito com essa questão, tanto dos chips. É óbvio que há risco, tudo há risco, certo? Eu sempre digo aquilo, né? Existem pessoas hoje que pensam na questão da superpopulação, existem pessoas hoje que pensam em como que eles poderiam resolver essa questão. Sim, existe. Existem pessoas que pensam que as suas decisões são melhores para todo mundo. Então, eles poderiam pensar, né, em através de um desses chips que pode ser acessado de fora, em fazer algum tipo de controle. Acredito que sim. Eu acredito que as pessoas pensam nisso. Não só eu acredito, como dentro das leituras dos registros isso aparece. Mas eu também acredito muito no ser humano. Eu acredito que em algum momento a gente vai começar a se dar conta e agir pela nossa própria vontade, sem precisar que alguém queira simplesmente assumir. Eu acredito também que esta forma de sistema financeiro, ela vai mudar em algum momento. E nós já estamos dando passos bem rápidos para essas mudanças. Então, grande parte disso que eu estou falando, a nossa geração ainda vai ver. Nós poderemos ainda assistir a essas transformações. Algumas outras levam mais tempo, porque vai depender, por exemplo, da população querer fazer o movimento por si. E se ela não quiser fazer o movimento por si, talvez a gente veja, sim, algum movimento um pouco mais contundente para obrigar as pessoas. Se isto chegar a acontecer, e eu não vejo isso nos registros, eu estou apenas trazendo aqui uma alusão a isto, mas se isso chegasse a acontecer, nós teríamos sim algum tipo de guerra, alguma questão aqui mais dura. Então eu não acho que esse seja o caminho viável. E os registros também não mostram nenhuma guerra desse tipo a caminho. Então, o que a gente pode fazer é torcer para que as pessoas aproveitem esse momento de muita informação, muito conhecimento, muita chance de autotransformação. Algumas pessoas aproveitaram esses 2 anos de pandemia para verdadeiramente crescer, melhorar, estudar, se transformar, fazer terapia. E se você foi uma dessas pessoas, acredite, você está sim um passo à frente daqueles que não aproveitaram da mesma forma. Desde o início eu tenho falado, cuidem-se, mas não entrem no medo. Aproveitem esse tempo para vocês. Aproveitem esse tempo para crescer, melhorar e evoluir, que é a primeira lei do universo, certo? Então, se você gostou deste conteúdo, se você quer saber um pouco mais, se inscreve no canal, compartilha, salva esse conteúdo para você e dessa forma você vai estar contribuindo também para que outras pessoas tenham acesso. Gratidão por você estar até aqui comigo.
Um grande beijo no teu coração e até semana que vem.